A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, já apenas 21 dias para terminarmos o ano. Demorou, mas passou, não é? Tá aí. O Senhor tem nos dado vida, saúde e vamos caminhando até o dia que o Senhor quiser, não é verdade? Você possa ter tido uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade. E como Davi poder dizer nesta manhã, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Dê graças ao Senhor por tudo, pela vida, pelas conquistas, ainda que nesse ano, ainda que muitos puderam conseguir conquistar algo, mas houve muita perda, né? Isso é muito triste. Amados, hoje vamos estar lendo Esther capítulo 3, 4 e 5 nessa primeira leitura, porque os capítulos são bem curtos, os capítulos de Esther, eu estive dando uma olhada, não tem capítulo longo, muito extenso. Olha aqui, o capítulo número 3 tem 15 versículos, o 4 tem 17, por isso nós vamos ler 3 capítulos. E o 5, olha só, o 5 tem menos, tem o mesmo do 13, 14 versículos. Que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa estar no teu coração, nesta manhã, lançando fora toda essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Amém? Hoje nós deixamos a nossa oração mais para a parte da tarde ou da noite. O Senhor sabe. Vamos lá. Ramã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, a gatita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu. Abre agora parênteses. Porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Ramã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata, a gatita, adversário dos judeus.
E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Ramã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e com choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então, Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque, e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus,
Porque, se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E, perecendo eu, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Então agora aqui vamos para o capítulo 5. Ester entra à presença do rei e convida-o e a Ramã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se te fará, ainda a metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca. Misericórdia. Muito triste, não é?
Muito triste. Mas aqui no capítulo 6, que vamos ler amanhã, vai dizer assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Ou seja, mais motivo de ira do inimigo do povo de Deus. Então nós já vamos parando por aqui, deu ali 15 minutos e 21 segundos. Viu como rendeu? Porque os capítulos são pequenos. Então agora na segunda leitura vamos ler Ezequiel 41 e o 42. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.